questão da finalidade da vida humana foi colocada inúmeras vezes, jamais obteve uma resposta satisfatória e talvez nem sequer a admita. Muitos do que a levantaram acrescentaram que, caso se descobrisse que a vida humana não possui finalidade, ela perderia todo o seu valor para eles. Mas esta ameaça não muda nada. Parece antes que temos o direito a deixar tal pergunta sem resposta. Seu pressuposto parece ser aquela arrogância humana da qual já conhecemos tantas outras manifestações. Não se fala de uma finalidade da vida dos animais, a não ser que seu destino consiste em servir ao homem. Só que isso não se sustenta, pois com muitos animais o homem não sabe o que fazer a não ser descrevê-los, classificá-los e estudá-los. Inúmeras espécies animais escaparam inclusive desta utilização, pois viveram e se extinguiram antes que o homem as tivesse visto. Outra vez, só a religião sabe responder a perguntas sobre a finalidade da vida. Dificilmente se cometerá um erro ao julgar que a ideia de a vida ter uma finalidade depende inteiramente do sistema religioso. Olá, saudações, sejam bem-vindos. Começamos hoje então com Mal-Estar na Cultura ou Mal-Estar na Civilização, que é uma obra de 1929-1930 do Sigmund Freud, pai da psicanálise. E hoje vamos falar da lista de um psicólogo, leitor de psicanálise e um poeta, que é o Helder Clério, interior de Minas. E ele que participa da coleção Flores do Caos, do selo Starling, nosso colega de coleção. E ele mandou essa listinha dos 10 livros fundamentais, e começando com o pessoal, com o Freud, que vai levantar essa lebre aqui, ou seja, o que é o mal-estar na cultura, na civilização. Interessante que é uma lista também que dialoga muito com o rock and roll, essa vibe rock and roll. E interessante que quando eu comecei no rock and roll, eu estava olhando aquela questão da cultura, os anos 50, 60, 70, Woodstock e tal. Eu disse, peraí, contra a cultura, mas contra qual cultura, você tem uma contracultura, então obviamente tem que ter uma cultura, e é justamente essas questões, de o que seria cultura para gerar uma contracultura, contra que valor, contra quais valores esses jovens ali dos anos pós-guerra, porque o pessoal 50, 60, 70, o pessoal que nasceu ali no final da, você pode ver que todas as pessoas nasceram depois da guerra ali, ou então lutou no apesar que a geração Beat, ainda foram na guerra, mas eu falo pessoal do rock and roll ali 50, 60, 70, que os anos 80 é outra coisa, aí já é outra geração. Mas ali, interessante, que aí essa questão da literatura do rock and roll, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, literatura e rock and roll, mas você vê que tem algumas bandas que dialogam muito. Então, por exemplo, um dos próximos livros aqui é justamente The Doors of Perception, do Aldous Huxley, que vai dialogar, ou seja, é o Blake, aí passa pelo Aldous Huxley e vai para o The Doors, que é a banda de Jim Morrison, então a gente que ouvia bastante, então, por exemplo, olha, você ouvia Legião Urbana falava de Montanha Mágica, On the Road, aí você ouvia Engenheiros do Havaí, falava assim do Pergunte ao Pó. Então é interessante que da música, ali no final dos anos 80, 90, da música a gente ia para a literatura. Então, o que é On the Road? O que é Montanha Mágica? O que é Pergunte ao Pó? Aí você vai lá descobrir que são os autores, aí que nós já falamos aqui desses autores, Montanha Mágica do Thomas Mann, On the Road, vamos falar hoje do Kerouac, Pergunte ao Pó do John Fante, Então, agora conta qual cultura, qual civilização, Então essa análise do Freud é justamente a civilização ocidental, a cultura ocidental, porque ela, para manter-se, ela age como um mecanismo de repressão dos instintos. Os instintos, obviamente, é aquele desejo, o desejo de realização, o desejo de pronta satisfação, o princípio do prazer. Então, se todo mundo fosse deixado ao princípio do prazer, nós teríamos a barbárie. Porque se a cultura é o contrário de barbárie, então, se todo mundo fizesse o que quisesse, em qualquer momento, então não haveria, por exemplo, certos tabus sexuais, etc. Então, ele discute justamente isso. E para que o ser humano tenha essa construção civilizacional, ele tem que abrir mão de certos desejos. Ele tem que estar se renunciando o tempo todo aos seus desejos. Então, ele não pode querer tudo, até porque a civilização não vai dar tudo. E se todo mundo quisesse tudo,
Por exemplo, se todo mundo quisesse ter um carro, é possível todo mundo ter um carro? Digamos que tem dinheiro, todo mundo ter carro. Tem matéria-prima, tem combustível, tem estacionamento, tem estrada para todo mundo ter carro? Imagina 200 milhões de carros circulando. Né? Então, ou seja, o carro é um privilégio. Né? Nem que todo mundo tivesse dinheiro para ter carro, nem é impossível ter carro. Onde é que vai enfiar todo automóvel? Depois imagina a quantidade de pneu para poder. Né? Então, ou seja, é inviável. Né? O interessante é que essa questão do mal-estar na civilização você pode comparar com os povos que são nativos, povos indígenas, porque eles não têm, pelo menos não tinham, né? Porque agora estão contados com a nossa civilização, não tinham esse problema da ansiedade, porque a vida é cíclica, né? Para eles é cíclica, é um eterno hoje que se repete, né? Repetição do mesmo. Então esses povos tinham preocupação com o presente, então eles não ficavam ali carregando o passado nas costas, a não ser como um ciclo, né? Então eles ritualizavam o passado no sentido de ele estar repetindo hoje. Então repetia, e era sempre o hoje que era importante, não ficava idealizando o futuro, né? Então são povos que a história é cíclica, um modo cíclico. Desde tempos imemoriais, também eles não ficavam marcando, né? É um tempo que está se repetindo, é um tempo cíclico, é um tempo imemorial, e que importa é hoje. Então é o que o Nietzsche falava, né? Em vez de ficar recarregando, né, o passado, ficar idealizando o futuro, você vive hoje. O livro do Freud serviu de inspiração, claro, para o Walter Benjamin, para Marcuse, que fez o Elo de Civilização, para o Wilhelm Reich, né, que trabalhou muito a psicologia de massa e tal. Então, basicamente, a primeira dica, né, já começou pela não literatura, começou pela psicanálise, pela filosofia, né? Depois podemos fazer no vídeo, né, mais detalhadamente, mas vamos para o próximo. O próximo é o Siddhartha do Hermann Hesse, dos anos 20 também, né? O Hermann Hesse é famoso pelo Lobo da Steppe, né? O Steppenwolf, ele é o famoso. A contracultura também, a contracultura começou nos anos 20, né? Então ele foi aumentando nos anos 50 e tal. E o Siddhartha aqui no caso não é exatamente o Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama Sakyamuni. O Siddhartha aqui no caso é da mesma época, lá vai ter que encontrar com o Buda, né? Buda que é um título. Buda significa o iluminado, assim como tem Messias, né? O Cristo, o profeta, né? O iluminado, né? Tal. Então Buda é um título que deram ao Siddhartha Gautama. E o Siddhartha aqui é aquele rapaz que está tentando encontrar a iluminação espiritual. E a questão é a seguinte, olha, nem ir muito para a penúria, nem ir para a luxúria, né? Que é a própria filosofia de Buda. A filosofia de Buda é isso, você não deve, né? Ou seja, o Buda passava fome, pensa, mas eu passar fome está me iluminando? E aí, o homem que vive da gula, o homem que vive do excesso também está se iluminando? Não, tem que ter o caminho do meio, né? Então, a ideia do Buda é a sabedoria do meio, ou seja, não ser extravagante e nem morrer de fome, né? Então, e era uma questão que tinha ali, esse aqui é o Siddhartha, o pano de fundo, é a Índia de 500 anos antes de Cristo, né? Então é a questão do hinduísmo. Isso, assim como o Buda criticava as castas hinduístas, depois Jesus de Nazaré vai criticar as castas, os fariseus, os saduceus do judaísmo, né? Então esses profetas surgem para criticar essas castas que vão castelando o poder espiritual, né? Então aqui é um pouco ele mostra como é que eram os brahmanes, né? Os sacerdotes hinduístas, e como o budismo chegou no meio e deu uma... Né? Assim como foi o cristianismo, né? Então o cristianismo também que nasceu no meio do judaísmo, do paganismo, que ele vai mostrar como é que a figura de Buda, aqui de forma bem literária, bem poética, né? A figura de Buda mudou o painel espiritual dessa época, né? Próxima dica, Murilo Mendes, poesia. Aqui nós temos a obra completa do Murilo Mendes, né? No volume 1 nós temos o fantástico Tempo e Eternidade, poesia em Pânico, Metamorfoses, né? Então Tempo e Eternidade é um clássico, né? Aqui temos o Contemplação de Ouro Preto, que é a indicação do Helder, né? Contemplação de Ouro Preto, que tem os poemas Montanhas de Ouro Preto, tem São Francisco de Ouro Preto, Contemplação de Alfonsos, na Colina de Mariana, que guarda a Igreja Morta do Rosário, adonde antanho oravam os escravos, três poetas desdobrando o mesmo rito, no movimento sextuplo das mãos, limpam a tumba rústica de Alfonsos, na dúbia luz que dos seus versos vem. Dorme Alfonsos no chão elementar, dos homens desligado que ele amou,
Então é bem descritivo, é bem assim, de evocação mesmo dos poetas da região, né? Mariana, Afonso de Guimarães, Pobre Afonso, né? Luminárias de Ouro Preto, Luminárias de Ouro Preto, Igreja do Ouro Branco, Romance da Visitação. Então são poemas imensos, assim, de descritivos, A Lua de Ouro Preto, né? Então, aqui, a Sacristia do Carmo de Ouro Preto. Então essa obra é de 49, né? A Contemplação de Ouro Preto é 49, 1950, né? Motivos de Ouro Preto, né? Então, Romance das Igrejas de Minas. Então vai indo, né? É sempre um motivo místico, religioso, né? Procissão de enterro, do enterro em Ouro Preto, Flores de Ouro Preto, né? Então, fica aí a dica de poesia do Hélder Clério Murilo Mendes. Nós falamos aqui do Aldo Huxley, que é, né, famoso pelo Admirável Mundo Novo. A dica do Hélder é o The Doors of Perception, né, de 54, que é As Portas da Percepção, que é baseado no William Blake, né, Casamento do Céu e do Inferno, que ele fala: se as portas da percepção estivessem limpas, cada coisa apareceria ao ser humano tal como é, infinito, ou infinitas, né, a tradução. E essa ideia que há algo tampando a visão humana, né, outra vibração que nós não percebemos, então está ali no Blake, no misticismo. Só que aqui o Aldo Huxley, que não é um místico, né, mas ele vai obviamente conhecer a obra dos místicos, né. O Aldo Huxley é conhecido pelo trabalho com ciência, com a família dele de cientista, né, trabalho com ciência, com ficção científica, né, com essa, criticando o mito do progresso, né? O Aldo tem um pouco disso. Mas é interessante aqui, eu não li o livro, né? Esse livro vai para a minha lista de leitura, mas eu acho interessante ler esse livro em comparação com outros livros que tratam que tratam dessa questão dos psicodélicos, né? Alguns tipos de psicodélicos. Você pode ver lá o Comedor de Ópio, do De Quincey, né? O Paraísos Artificiais, do Baudelaire, também obras de William Burroughs, obras do Timothy Leary, o Salvador Dalí, né? Então são todos eles que trabalham essa questão de ampliação da consciência, ampliação da mente, psicodelias, etc, né? Então é interessante essa dica para esse trabalho. Agora, claro que o meu livro predileto do Aldous, né, é a ficção científica aqui, a distopia de Novo Mundo Novo. Esse livro aqui é mais ensaístico, né? O The Doors of Perception é um livro mais, não é literário, né? Mas ele é releituras, ensaios, pensamentos, filosofias sobre essa questão dos psicodélicos, né? Próximo livro do Hélder é o Grande Sertão Veredas. Todo mundo está pedindo, né? A maioria das listas tem o Grande Sertão Veredas, que é um clássico, né? Uma obra-prima. Mas eu vou indicar, então, já que não vou falar hoje do Grande Sertão, porque eu vou falar em outro vídeo, né? Primeiras Histórias, dica, né? Primeiras Histórias é um clássico, né? Assim, Margem da Alegria, Famigerado, Sou Louco, Sua Mãe e Sua Filha, Terceira Margem do Rio, O Espelho, tal, né? Então, assim, para introdução, para conhecer, porque Grande Sertão Veredas é pedreira mesmo, sertão é perigoso. E aqui tem a versão já infantil, né? Margem da Alegria, ricamente ilustrado, Nelson Cruz, claro, né? Então, fica a dica aqui, pessoal, introduzir Guimarães Rosa. Não vai começar a ler Grande Sertão de cara, não, porque é pedreiro o negócio, viu? Aqui, ó. Olha só, vamos começar as crianças, né? Os jovens, ó, eu já percebi muitos jovens, né? Entrar aqui, ó, primeiras histórias, ó, né? Então é interessante trabalhar o Guimarães Rosa, né? Depois o Grande Sertão. Aí depois o Grande Sertão é o top, né? Eu gosto de Montanha Mágica. Antes da pessoa ler Montanha Mágica, vai lendo outros livros, Morte em Veneza, né? Do Thomas Mann, no caso, né? Porque é uma coisa mais leve. Em vez do cara ler Ulisses, fala pro cara ler lá o Artista Enquanto Jovem, né? Então é isso. Então, vamos pro ok. O próximo livro é o Ivo, do Allen Ginsberg. Então eu sempre estou usando aqui, né? Quando falo de Beat Generation, esse livro que é sensacional, um resumão. Aqui tem o Allen Ginsberg e ele é o autor daquele livro de 55 que foi censurado. Depois só fizeram a versão de 50, publicada em 56, né? Que eu vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura, passando fome, histéricos, místicos e nus, né? Então é o famoso poema que ele vai fazer um retrato da geração que a gente chama hoje de geração Beats, né? E que tem outro livro aqui indicado, que é o Dharma Bums, que é aqui Os Vagabundos Iluminados, é o próximo livro indicado pelo Hélder, que é a continuação do On the Road, né?
a continuação do Jack Kerouac, que vai publicar em 56, e em 58 tem... E aí ele vai continuar falando dessa geração, né, do Dharma Burns, que é esses vagabundos que procuram o Dharma. O Dharma é aquela coisa da missão da vida, o caminho para a verdade, tem conceitos budistas. Até porque um dos protagonistas é justamente o Gary Snyder, que ele foi para o Japão, aprendeu o Zen budismo, e nesse livro aparecem, claro, com codinomes, né? Inclusive lá o Neil Cassidy com Claude Pomeroy. Claude Pomeroy depois vai ser o nome que ele vai usar, né, para no resto da obra se referir ao Neil Cassidy, que parece o On the Road, né? E vai aparecer lá o Gary Snyder, o Allen Ginsberg, vai aparecer a esposa do Kerouac, né, Caroline Kerouac, a Caroline Cassidy, que é a esposa do Cassidy, o Philip Wallen, Philip Lamantia, Michael McClure, Kenneth Rexroth, Alan Waits, né? Então, inclusive, depois descobri na internet uma banda meio grunge assim, meio, né, dos anos 90, que chama Dharma Bombs, e aí é um som meio Blind Mellow, assim, né, dos anos 90 mesmo. Então é interessante, o Dharma é um conceito budista, né? Inclusive tem aquela questão lá o símbolo do Dharma é aquela roda que tem 8 braços, né? Que é o caminho octuplo do Buda, né? E aí é uma forma de você viver em harmonia, né, com o seu Dharma e alcançar o Nirvana, que é quando você se livra da roda de samsara. São sempre conceitos que estão no livro que são derivados do budismo, né? Próxima indicação é do Manuel de Barros, um livro de 66 chamado Gramática Expositiva, que é um pouco de verso, né, prosa poética. Eu tenho aqui o livro das ignorâncias, né, que eu sempre indico e tal. Vamos ler aqui uns trechos, né, da indicação do Helder. A essa pergunta importante, o poeta responde: você sabe o que faz para virar poesia, João? A gente é preciso ser traste. Poesia é loucura das palavras. Na beira do rio o silêncio põe ovo. Para expor a ferrugem das águas eu uso caramujos. Deus é quem se mostra os veios. É nos rótulos que os passarinhos acampam. Só em pós de virar traste é que o homem é poeta. Então esse é um trecho do Gramática Expositiva do Chão, 1966, 69, Manuel de Barros. A obra do Drummond que o Helder Clérigo colocou na listinha é O Amor Natural, que foi publicado em 92, ou seja, obra póstuma, né? O Drummond faleceu em 87. E tem aqui a tradução, um trecho para o espanhol, Amor Natural, né? Não tem o livro aqui, deixa a dica desse livro, né? O amor, pois que a palavra é essencial, né? É uma poesia bem erótica, bem intimista, assim, né? Alguns pontos até obscena, por isso que foi publicado póstumo, né? Imagina aquela imagem séria do Drummond. É o que se passa na cama e tal, né? Então é um poema assim, bem para casais, tipo um Kama Sutra da poesia, mas é uma coisa interessante, né? Assim, a indicação do Helder, né? Entendeu, pelos motivos pessoais, mas fica aí, Amor Natural do Drummond é a indicação da obra que o Helder indica, né? Das obras do Drummond. Para finalizar, vamos falar do Robert Piva. Já indiquei Roberto Piva, Paranoia, né? Paranoia, que é lá dos anos 60, em que ele vai falar de uma visão assim meio delirante de São Paulo, né? Uma poesia bem urbana, bem surrealista, bem geração beat. E a dica do Helder é o do Ciclone, que é de 97. Aí já é outra parada do Piva. O Piva já ficou ali mais místico, mais ritualístico, mais xamanístico, né? Adotando o seu animal de poder, que é o gavião, né? Animal de poder, que é a ideia do xamã de que todo ser, né? Por exemplo, o animal místico ali do Mário de Andrade. Mário de Andrade é, por exemplo, o jabuti, clã do jabuti, né? Então, ele adotou o gavião. E vamos só ler um trecho do Ciclone de 97, que é: meu ombro leste, meu coração norte, esperem do dilúvio. Névoa de pássaros luminosos, batendo boca com o abismo. Então essa é a dica do Helder Clérigo, Ciclones 97. Ok? Agradeço a atenção e mandem suas dicas de livros aqui. E claro, compartilhe.